Este vídeo abordará o tema patentes. Algumas das perguntas mais frequentes relacionadas a pedidos de patente são: o que são patentes? Quais são os tipos de patentes? O que pode e não pode ser patenteado? Quais os direitos do titular? Por que patentear? Qual a duração da proteção da patente? Qual a abrangência de uma patente? Existem outros métodos de proteger uma invenção? Os direitos do titular podem ser usados sem a sua autorização? É possível acelerar um pedido de patente? Este módulo irá responder essas questões, porém ressaltamos que o vídeo é apenas um resumo do tema e visa passar noções básicas sobre o assunto. O que são patentes? Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. A patente concede uma forma de proteção aos progressos tecnológicos e às melhorias funcionais no uso ou na fabricação de uma nova forma inventada, garantindo ao titular os direitos exclusivos de seu uso por um período limitado de tempo em um determinado país. Por que patentear? Garante direitos exclusivos que normalmente permitem que o titular a utilize e explore, podendo impedir que outras pessoas a utilizem comercialmente. Permite à sociedade o conhecimento de tecnologias que de outra forma estariam protegidas por segredo industrial. Estimula os concorrentes a buscarem inovações alternativas para um mesmo problema. Facilita o monitoramento tecnológico e as atividades de pesquisa dos concorrentes, permitindo mapear os setores estratégicos de inovação. E evita duplicidade de pesquisa e desenvolvimento. Quais são os tipos de patentes? Quanto ao objeto, temos patente de processo e de produto. Quanto à finalidade, temos patente de invenção, de modelo de utilidade e certificado de adição de invenção. A seguir explicaremos cada um dos tipos de patentes. Patente de processo. Quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para alcançar um resultado técnico através da ação sobre a natureza, tem-se no caso um processo. Assim, o conjunto de ações humanas ou procedimentos mecânicos ou químicos necessários para se obter um resultado poderão ser objeto de uma patente. Sob uma patente de processo, a patente é concedida para um processo de fabricação específico e não para um produto em si. Patente de produto. A tecnologia pode ser, de outro lado, relativa a um objeto físico determinado, uma máquina, um produto químico, um elemento de um equipamento, etc. Esse tipo de patente introduz no mercado um produto novo ou a incorporação de melhorias significativas em um produto existente, proporcionando valor ao cliente. Patente de invenção. Uma nova solução para um problema técnico específico dentro de um determinado campo tecnológico possuindo atividade inventiva. As invenções podem ser referentes a produtos industriais, objetos, aparelhos, etc., e a atividades industriais, processos, métodos, etc. Patente de modelo de utilidade. Uma nova forma ou disposição em um objeto de uso prático ou parte deste, que envolva ato inventivo, visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Os modelos de utilidade são referentes somente a produtos. Não há propriamente uma invenção, mas sim um acréscimo na utilidade de uma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial agregada. Certificados de adição de invenção são aperfeiçoamentos ou desenvolvimentos introduzidos no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, porém ainda dentro do mesmo conceito inventivo. O certificado será acessório à patente com a mesma data final de vigência desta. O que pode ser patenteado? São 3 os critérios de patenteabilidade: novidade, ato atividade inventiva e aplicação industrial. Novidade. A invenção ou modelo de utilidade nunca deve ter sido realizada, executada ou usada anteriormente. Aplicação industrial. A invenção ou modelo de utilidade deve ser suscetível, de algum modo, a ser aplicada na indústria. Este é um critério muito amplo. O termo industrial é aqui utilizado como qualquer coisa diferente de uma atividade puramente intelectual ou estética. Ato atividade inventiva. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, ou seja, deve apresentar um desenvolvimento suficiente em relação ao estado da técnica anterior à sua realização. Algumas situações há falta de atividade inventiva, como mera mudança de forma ou proporção ou mera justaposição de meios conhecidos.
O técnico no assunto não se trata de um especialista com conhecimentos avançados da área técnica, mas de um técnico de conhecimentos ordinários no assunto. A maneira evidente ou óbvia é de natureza subjetiva, e na prática sua aferição é feita a partir da percepção do avaliador e de seu conhecimento particular. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, ou seja, o modelo deve apresentar uma melhoria funcional no seu uso ou na fabricação em relação ao estado da técnica anterior à sua realização. Melhoria funcional é a mudança que facilita a atividade humana, melhorando sua eficiência. Para não decorrer de maneira comum ou vulgar, a modificação e seu resultado não devem ser de banais na percepção do homem da técnica, por exemplo, mudança de cor propiciando o resultado meramente estético e não funcional. Para avaliar se uma invenção ou modelo de utilidade é nova, precisamos conhecer o estado da técnica, que conforme definido no artigo 11 da LPI é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no país ou no exterior, ressalvados o período de graça, a prioridade unionista e a prioridade interna, que serão explicados a seguir. Período de graça assegura que as divulgações feitas pelo próprio inventor ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor, não serão consideradas como integrantes do estado da técnica, desde que tenham sido realizadas até 12 meses antes da data de depósito ou da prioridade reivindicada. Prioridade unionista assegura que, com base em um primeiro pedido de patente depositado regularmente em um dos países signatários, o solicitante poderá, durante o período de 12 meses, solicitar proteção para o mesmo invento em qualquer um dos demais países signatários da CUP ou TRIPS. Ou seja, qualquer divulgação ocorrida entre a data do primeiro pedido e a data de depósito em outro país não prejudica a novidade e a atividade inventiva. Prioridade interna assegura ao pedido de patente depositado originalmente no Brasil sem reivindicação de prioridade e não publicado o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria, desde que depositado no Brasil, não se estendendo à matéria nova introduzida. Só poderá ser requerida pelo mesmo depositante ou sucessores e terá prazo de 1 ano a partir da data de depósito, sendo o pedido anterior definitivamente arquivado. Além dos critérios de patenteabilidade, o pedido de patente deve cumprir algumas formalidades, sendo elas: o depositante do pedido de patente deve apresentar uma descrição escrita adequadamente para permitir que terceiros possam reproduzir a invenção. Em seu artigo 25, a LPI estabelece que deve ser apresentada uma reivindicação fundamentada no relatório descritivo. Uma patente será concedida à primeira pessoa que depositar uma solicitação de patente. Esse sistema é chamado primeiro a depositar, ou first to file. O tema redação de patente será tratado em um próximo vídeo e abordará essas formalidades referentes aos pedidos de patente frente ao INPE. Qual a duração da proteção da patente? O Brasil adota 20 e 15 anos respectivamente como prazos de vigência para a proteção das patentes de invenção e de modelo de utilidade, artigo 40 da LPI, contados a partir da data do depósito do pedido de patente. Este prazo de vigência da patente não poderá ser inferior a 10 anos para patentes de invenção e de 7 anos para modelo de utilidade, a contar da concessão. No Brasil, o órgão responsável pelo registro de patente é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O INPE foi criado em 1970 e localiza-se na cidade do Rio de Janeiro. O que não pode ser patenteado? Alguns objetos são excluídos do escopo de patenteabilidade. A seguir será listado esses principais objetos: o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais, o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos 3 requisitos de patenteabilidade. Uma máquina de moto contínuo que desafia todas as leis da natureza, a menos que seja provado que funciona. Teorias científicas ou modelos matemáticos. Técnicas e métodos operatórios. Técnicas cirúrgicas ou terapêuticas aplicadas sobre o corpo humano ou animal, ou seja, uma etapa invasiva do corpo humano ou animal.
concepções puramente abstratas, ou seja, que se considera existente só no domínio das ideias e sem base material. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização, tais como os aplicados no exercício do comércio, nas atividades puramente mentais ou em regras de jogos. As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética, estas são protegidas pelo direito do autor ou outros ramos do direito. Programas de computador. O código-fonte é protegido por direito do autor. Apresentação de informações. O conteúdo da informação apresentada por diversos meios, sinais acústicos, visuais, etc., não é considerado uma invenção. Algumas invenções podem ser excluídas do escopo de patenteabilidade por razões morais ou de segurança nacional, como ramos de atividades ou indústrias cuja exploração seja proibida e criações que possam pôr em risco a saúde ou mesmo a vida das pessoas que as empregam. Produtos resultantes da modificação do núcleo atômico, processos de fissão e fusão nucleares não são patenteáveis. Quais os direitos do titular? O titular da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, colocar à venda, usar, importar produto objeto da patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Terceiros podem fazer uso da invenção somente com a permissão do titular. Vale ressaltar que é o titular da patente que deve tomar a iniciativa em caso de infração, ou seja, é de sua responsabilidade detectar as infrações potenciais ou reais e arguir o respectivo infrator. Na maioria dos casos é enviada uma notificação amigável avisando sobre a existência da patente, que muitas vezes leva à cessação da infração ou à celebração de um contrato de licenciamento. Os direitos do titular podem ser usados sem a sua autorização? A lei brasileira prevê, artigo 43 da LPI, algumas situações em que os direitos exclusivos do titular poderão ser utilizados sem a sua autorização. Essas situações serão listadas a seguir. Quando em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente. Com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicos. Para a preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado. Para o produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Aos atos praticados por terceiros não autorizados após a expiração dos prazos estipulados no artigo 40, são atos destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando a obtenção do registro de comercialização. Há terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem sem finalidade econômica o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos. Há terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado, desde que este não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. Em certos casos, o uso da invenção patenteada pode ser autorizado a terceiros por meio de um regime chamado licenciamento compulsório. Este regime impede os abusos que podem resultar dos direitos exclusivos conferidos por uma patente, abusos que podem ser altos preços ou até atentados à saúde pública. Esse regime também pode ser aplicado devido à não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto. Vale lembrar que no Brasil a patente também pode ser extinta pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do titular, ressalvado o direito de terceiros, pela caducidade e pela falta de um procurador, no caso de pessoa domiciliada no exterior, artigo 78 da LPI. Qual a abrangência de uma patente? Para obter a proteção em vários países diferentes é necessário requerer uma patente para cada um deles. Não existe uma patente que cubra todos os países, ou mesmo diversos países. O sistema de patente é ainda um sistema territorial. Há o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, PCT, que dispõe sobre o depósito de um só pedido internacional, que pode se transformar numa multiplicidade de pedidos nacionais. Os pedidos e não as patentes são então examinados em cada um dos países designados. Existem alguns sistemas regionais, como o da Organização Europeia de Patentes, onde um só exame, caso aceito, resulta em várias patentes nacionais. As dificuldades para se criar uma patente mundial são o custo de todos os exames da mesma invenção,
que devem ser realizados em diversos países segundo as disposições atuais, o custo da tradução e o custo da manutenção da patente em todos os países em que esta está em vigor. É possível acelerar o pedido de patente? A Resolução PE-INP número 151/2015 disciplina o exame prioritário de pedidos de patente. Este poderá ser requerido pelo depositante e por terceiros em certas situações. A prioridade poderá ser requerida pelo próprio depositante quando comprovadamente tiver idade igual ou superior a 60 anos, terceiros estejam reproduzindo o objeto do pedido de patente sem autorização, a concessão da patente seja condição para a obtenção de recursos financeiros de agências de fomento ou instituições de créditos oficiais nacionais para a exploração do respectivo produto ou processo, por pessoa portadora de deficiência física ou mental ou de doença grave. A prioridade poderá ser requerida por terceiros comprovadamente acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização ou por terceiros titulares do pedido de patente ou que detenham a tecnologia objeto do pedido de patente. Ainda poderão ser requeridos de ofício quando o objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal que declarar a emergência nacional ou interesse público, nas hipóteses descritas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º do Decreto nº 3.201/99. O INPE ainda oferece exame prioritário de pedidos de patentes nas seguintes situações. O INPE conta com o programa Patentes Verdes, que tem como objetivo contribuir para as mudanças climáticas globais e visa acelerar o exame de pedidos de patentes relacionados a tecnologias voltadas para o meio ambiente. Com essa iniciativa, o INPE também possibilita a identificação de novas tecnologias que possam ser rapidamente usadas pela sociedade, estimulando o seu licenciamento e incentivando a inovação no país. Resolução número 175/2016. Em função da necessidade de acelerar os pedidos de patente considerados estratégicos, especialmente para o Sistema Único de Saúde, o INPE oferece exame prioritário para pedidos relacionados a produtos, processos farmacêuticos, equipamentos e materiais relacionados à saúde pública. Resolução PR número 80/2013. Com o projeto piloto PPH, é possível priorizar no INPE os pedidos de patente cuja matéria foi considerada patenteável por um escritório parceiro. De modo análogo, é possível priorizar nos escritórios parceiros os pedidos de patente cujo invento foi considerado patenteável pelo INPE. Com o projeto piloto Prioridade BR, é possível priorizar o exame de pedidos depositados inicialmente no INPE Brasil e depois em outros países internacional. A finalidade é de facilitar a inserção de produtos e serviços inovadores desenvolvidos pelas indústrias e instituições de ciência e tecnologia brasileira no mercado global. Com o projeto piloto Patentes MPE, é possível priorizar o exame de pedidos de patente cujo depositante é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Com o projeto piloto Patentes e CTs, instituições de ciência e tecnologia podem priorizar o exame de seus pedidos de patente. Serão aceitos pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade depositados por pelo menos um ICT, pertencente a uma família de patentes iniciada no INPE, não classificados no campo tecnológico de mecânica, matéria com TRL igual ou superior a 5, matéria com potencial de chegar ao mercado. TRL, ou nível de prontidão tecnológica, se refere à metodologia de estimação da maturidade tecnológica dos elementos. Além dos programas descritos anteriormente, o INPE disponibiliza o Serviço Especial Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade, Resolução PR-INPE número 123/2013, que se trata de um relatório de caráter informativo emitido por um examinador de patentes com a opinião sobre a patenteabilidade do pedido de patente. Esta opinião permite ao depositante a obtenção de uma busca e de uma avaliação preliminar mais rápida sobre o seu pedido, quando comparada com o fluxo regular de exame. Existem outros meios de proteger uma invenção? Outro modo eficaz de se obter proteção é manter a tecnologia em sigilo e apoiar-se no que denominamos segredo de fábrica, para manter as informações referentes à invenção confidenciais. A dificuldade desse método é que, desde que o produto é colocado no mercado e é passível de ser desmontado, os segredos podem ser desvendados por uma simples observação do produto. A proteção do segredo de fábrica pode se revelar muito útil, principalmente no que se refere ao know-how, ou seja, ao conhecimento técnico necessário à utilização mais eficaz possível de uma determinada tecnologia. Assim sendo, a proteção à prioridade intelectual
terá duração ainda maior do que teria uma patente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.